Duas cenas. Primeiro, fiquem até ao fim do vídeo porque eu tenho propaganda para fazer. E segundo, este vídeo é ligeiramente plagiado do professor meu. Olá pessoal! Provavelmente vocês já repararam que o povo português é bastante orgulhoso dos seus feitos. Quando um português faz alguma coisa de jeito, é logo uma festa pelo país fora e a mesma notícia passa 375 vezes no noticiário durante um mês. E olhem que nem precisa de ser assim algo tão extraordinário. Basta ver pelos recordes do Guinness que Portugal tem. A maior sardinhada do mundo, maior arroz de lapas do mundo, o maior assador de castanhas do mundo, o maior pão com chouriço do mundo e o maior conjunto de pessoas a tocar concertina ou a da ufa lá o que foi. Se isto é mesmo motivo de orgulho, não sei, mas a gente festeja e fica contente. Aliás, quando se soube que o Barack Obama escolheu o cão d'água português como animal de estimação, meu amigo, até houve lagosta ao jantar. Assim, é muito estranho nós não celebrarmos o facto de um dos maiores matemáticos da Renascença ter sido o português Pedro Nunes. A maior parte das pessoas se calhar nem sabe quem é. Aliás, muito sinceramente eu achava, ok, Pedro Nunes deve ter feito umas coisitas porreiras em relação à navegação e tal, mas pensava que era assim medíocre, só que a gente falava dele por ele ser português e para português até não era mau. Mas eu estava redondamente enganada porque pelos vistos o gajo foi mesmo bom. Tanto que um matemático alemão da altura colocava Pedro Nunes ao nível de Euclides, Diofanto ou Cardano. Malta da pesada! E em Espanha, Simón de Tobar designava-o como maior matemático de quantos ha habido en nuestros tiempos. Esta foi para ti, Manuel de León. Em praticamente todos os grandes matemáticos, astrónomos e cosmógrafos do século XVI, nós vemos uma grande influência da vibe do Pedro Nunes. Ele era um matemático, professor na Universidade de Coimbra e ainda cosmógrafo mor do reino. Curiosamente, pelo que eu estive a ler, ele tornou-se licenciado em artes, tornou-se bacharel em medicina e só depois é que se converteu à matemática. Mas afinal, quais foram as contribuições dele? Em 1537 ele fez a tradução de um livro importante chamado O Tratado da Esfera, mas fez as suas próprias anotações e retificações. No seguimento disso, publicou duas obras originais. Nelas, ele aborda problemas matemáticos relacionados com navegação e cartografia. Afinal, estávamos no tempo dos descobrimentos e isso na altura é que estava a dar. Sendo de destacar o tema das linhas de rumo. Uma linha de rumo, também chamada curva loxodrómica, é uma linha na esfera que faz sempre o mesmo ângulo com os meridianos. No fundo, se vocês se enfiarem num barco e andarem sempre com uma orientação constante, pondo a bússola a apontar para o mesmo ângulo, vocês vão descrever uma curva loxodrómica. Por exemplo, se o rumo for de 0 graus, vocês vão percorrer o meridiano do lugar de partida. E se estiverem no equador e fizerem um ângulo de 90 graus, vocês vão percorrer exatamente o equador, que também é um círculo máximo, ou seja, uma circunferência que resulta de vocês, no fundo, cortarem a esfera ao meio. Levanta-se então a questão, se eu partir, por exemplo, daqui e levar um rumo de 73 graus e meio, será que também vou percorrer um círculo máximo? Eu acho que a nossa intuição nos diz que sim, mas a resposta é não. As linhas de rumo só são círculos máximos nestes dois casos particulares. Geralmente elas assumem assim esta forma de espiral, são mesmo bonitas. Agora, o que é que isto tem de interessante? Se vocês fossem marinheiros e quisessem ir de um lugar para o outro, podiam pensar, eu quero é percorrer a distância mais curta entre os dois pontos, porque assim isso é o mais eficiente. Ora, nós sabemos que em duas dimensões, na geometria euclidiana, a linha mais curta que une dois pontos é precisamente um segmento de reta. Mas na geometria esférica isso já não é assim, a gente tem de adaptar. Em geometria esférica, as distâncias são minimizadas por arcos de círculos máximos. Isto é, na esfera, os pedaços de circunferência que se obtêm intersetando a esfera
com um plano que passa pelo centro, correspondem aos segmentos de reta na geometria euclidiana. No entanto, se os navegadores seguissem sempre os círculos máximos, eles tinham de estar constantemente a mudar de direção, a ajustar a bússola. E isso não é lá muito prático. Portanto, acaba por ser mais vantajoso eles seguirem as tais curvas loxodrómicas, as linhas de rumo, porque assim eles põem sempre a bússola a apontar na mesma direção, não tem que saber. Apesar das loxodrómicas não representarem o trajeto mais curto, isso são os círculos máximos. A questão é que, para percursos não muito longos, a diferença não é assim tão significativa e acaba por ser mais cómodo. Uma coisa interessante é que, nas projeções de Mercator, ou lá como é que se lê, que são obtidas no fundo achatando a Terra, as linhas de rumo ou curvas loxodrómicas correspondem precisamente a segmentos de reta, enquanto os círculos máximos são coisas curvas. Logo, para os marinheiros determinarem uma linha de rumo, basta eles pegarem no ponto de partida e no ponto de chegada e traçarem o segmento de reta. Já está! Contudo, é importante ressalvar que esta projeção de Mercator só surgiu depois de Pedro Nunes abordar estas questões. Assim, este matemático português foi a primeira pessoa a realmente pensar e analisar esta questão das linhas de rumo, e ele até desenvolveu um método bastante complexo para marcar pontos de linhas de rumo sobre o globo. Algo que é importante reter é que os trabalhos de Pedro Nunes sobre náutica foram surpreendentes devido ao seu rigor e precisão no que diz respeito à matemática pura. Eram trabalhos, sobretudo, teóricos. O problema é que acabaram por ter pouco interesse para as navegações da época, porque a matemática que usavam era demasiado pesada e laboriosa para ser empregue no mar. Face a essas críticas, ele fez o seguinte desabafo: dizem mal de meus tratados, aproveitando-se deles e usando muitas vezes de minhas próprias palavras, e querendo falar em tudo, danam tudo. Tenho determinado por esta razão, acabando de limpar algumas obras que escrevi, passar meus estudos à filosofia e alargar-lhes as matemáticas, no estudo das quais perdi a saúde irremediavelmente. Eu percebo-te, Pedro Nunes, eu percebo-te, a matemática dá cabo de qualquer um. Ainda assim, ele desenvolveu vários instrumentos de medida, como o anel náutico, um instrumento de sombras e o famoso nónio. E isso é bem prático. Passando agora para outra área, Pedro Nunes redigiu o livro de álgebra, uns anos mais tarde, que fez com que o autor passasse a ter a fama de ser um dos mais eminentes algebristas do seu tempo. Ele dedicou-se, por exemplo, à resolução de equações de segundo grau de vários tipos, e foi a primeira pessoa a considerar zero como solução de uma equação. Por exemplo, ele reconhecia que uma equação do género x² igual a 4x tem duas soluções, 0 e 4. Para além disso, ele investiu muito na teoria das proporções, continuando os trabalhos de Eudoxo, suponho, e foi provavelmente a última pessoa a fazer avanços e cenas com impacto nesta área. O que é isto comparado lá ao pontapé de bicicleta do Cristiano Ronaldo? Estou a brincar, foi impressionante. 2 fucking metros, Nossa Senhora. De qualquer modo, Portugal tem muitas qualidades e feitos incríveis relacionados não só com bolas. Quer dizer, é preciso ter-se um bom par delas para se fazer matemática. Pedro Nunes é um grande exemplo disso, apesar de eu nunca ter visto os tintins do senhor. E devia ser mais reconhecido e celebrado. Por isso, não o deixemos cair no esquecimento. Bem, para terminar, eu queria dizer-vos que estou nomeada para melhor youtuber de ciência e tecnologia em Portugal no âmbito da YouFest Awards. Eu vou estar presencialmente neste evento nos dias 28 e 29 de abril, e se vocês quiserem votar em mim e acharem que eu mereço ganhar, então por favor passem pelo link que está na descrição, leiam as coisas, informem-se e eu vejo-vos por lá, certo?